dias a gente tem acompanhado, com preocupação inclusive, essa tensão global que tomou conta de todas as partes dos diferentes lugares do mundo envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. O mundo tem medo, o mundo tem receio, os noticiários só falam disso praticamente no mundo inteiro e é importante que a gente possa compreender os aspectos que envolvem diretamente esse conflito. Por isso, galera, eu faço um convite para você. Nós temos um conjunto de vídeos aqui que estão falando sobre as principais características do conflito, por que ele está acontecendo, quais são seus possíveis desdobramentos. E eu faço esse convite para você. Se você não é membro do canal, se você não acompanha nos podcasts, se inscreve, ative seu sininho de notificações, fique atento que a gente está trazendo muita informação sobre os aspectos geopolíticos que envolvem esse conflito. E no canal a gente vai trazer muito além disso, até porque a gente vai falar de como a geografia é construída. Meu nome é professor Roger Daltri e eu deixo esse convite para você. Galera, um dos aspectos que envolvem esse conflito é a questão econômica. Hoje, a principal ferramenta das grandes nações para poder conter o avanço russo sobre o território ucraniano. E uma das questões que pode estar por trás disso é a Rússia ser excluída da rede global de pagamentos, a SWIFT, a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, que é um sistema seguro que facilita o pagamento rápido além das fronteiras, facilitando inclusive o fluxo do comércio internacional. Galera, a invasão da Ucrânia pela Rússia intensificou a pressão por sanções econômicas mais duras contra Moscou, incluindo potencialmente fechar o país para fora, deixar o país de fora da SWIFT, a principal rede de pagamentos internacionais do mundo, atingindo o comércio russo diretamente e tornando mais difícil para as empresas russas fazerem negócios. Mas aí você pergunta, professor, o que é a SWIFT? A SWIFT, ou Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, é um sistema de mensagens seguro, o que facilita, claro, o pagamento rápido além das fronteiras internacionais e facilita o fluxo comercial. Os bancos que se conectam ao sistema da SWIFT, eles estabelecem relacionamento com outros bancos e podem usar as mensagens do SWIFT para efetuar pagamentos. As mensagens são seguras para que as instruções de pagamento sejam normalmente cumpridas sem questionamentos. Isso permite que os bancos processem grandes volumes de transações com rapidez. Tornou-se o principal mecanismo do financiamento do comércio internacional global, principalmente com essa onda monstruosa que o século XX trouxe para a gente de possibilidades comerciais internacionais. Em 2020, cerca de 38 milhões de mensagens FIM na SWIFT foram enviadas a todos os países pela plataforma SWIFT, de acordo com a revisão anual de 2020. A cada ano, trilhões de dólares são transferidos usando esse sistema. Você imagina, desde o século XX e agora no século XXI, as transações bancárias internacionais e o fluxo comercial têm crescido dia a dia, mês a mês, ano a ano, de maneira abissal. Você precisa ali de segurança para pagamentos internacionais, algo que facilite fluxos de grandes somas de dinheiro. A SWIFT ajuda nesse sentido. A SWIFT foi fundada na década de 1970 e é uma cooperativa de milhares de instituições que são membros que utilizam o serviço. Com sede na Bélgica, a SWIFT registrou um lucro de 36 milhões de euros em 2020, com base em sua revisão anual. É executado principalmente como um serviço aos seus membros. Por que um banimento da SWIFT seria tão sério então para a Rússia? Se a SWIFT excluísse os bancos russos, restringiria o acesso do país aos mercados financeiros de todo o mundo. Empresas e indivíduos russos teriam muito mais dificuldade em pagar por importações e receber dinheiro para exportações, emprestar ou investir no exterior. Tudo isso seria muito dificultado, não quer dizer que não poderia acontecer. Os bancos russos podem usar outros canais para pagamentos, como telefones, aplicativos de mensagens, e-mails. Isso permitiria que os bancos russos fizessem pagamentos por meio de bancos em países que não impuseram sanções. Mas como as alternativas provavelmente serão menos eficientes e também um risco muito grande, serão menos seguras, os volumes de transações podem cair ou os custos dessas transações aumentarem significativamente. Com a proibição da SWIFT da Rússia, afetaria outros países. Se os bancos russos fossem cortados da SWIFT, os exportadores achariam a venda de mercadorias para a Rússia mais arriscada e também mais cara. A Rússia é um grande comprador de produtos manufaturados. A Holanda e a Alemanha são seus segundo e terceiro maiores parceiros comerciais, com base nos dados do Banco Mundial. Embora a Rússia não seja um dos 10 principais mercados de exportação para nenhum dos dois países, os compradores estrangeiros de produtos russos
também teriam muita dificuldade, levando-os a buscar fornecedores alternativos. Mas quando se trata de petróleo e gás, principalmente vindo da Rússia, os compradores estrangeiros podem achar mais difícil encontrar substitutos para esse fornecimento. A Rússia é o principal fornecedor da União Europeia de petróleo bruto, de gás natural, de combustíveis fósseis sólidos, segundo a Comissão Europeia. É improvável que a proibição da Rússia da SWIFT seja acordada nessa fase, porque principalmente várias fontes da União Europeia entendem que isso seria um tanto quanto prejudicial à própria União Europeia. O que a SWIFT vai fazer? No passado, a SWIFT resistiu aos apelos para impor proibições a certos países. Ela se descreve como neutro nessas questões internacionais e diz que não tomaria nenhuma decisão de desconectar instituições como resultado de pressão política. A SWIFT está limitada às sanções econômicas. A SWIFT está vinculada a regras belgas por estar sediada na Bélgica e dentro da União Europeia, que inclui sanções econômicas a alguns países. O site da SWIFT diz: embora as sanções sejam impostas independentemente em diferentes jurisdições ao redor do mundo, a SWIFT não pode acolher arbitrariamente qual regime das sanções de jurisdição ela vai seguir. Em março de 2012, a União Europeia proibiu a SWIFT de atender empresas e indivíduos iranianos que haviam sido sancionados em relação ao programa nuclear de Teherã, capital do Irã. A lista incluía o Banco Central e outros grandes bancos iranianos. Um porta-voz da SWIFT se recusou a dizer como a organização responderia a quaisquer sanções dos Estados Unidos. Então você tem aí, galera, uma ferramenta importante para dificultar e tentar, de fato, estrangular, diminuir as relações econômicas da Rússia com outros países do mundo. Sem dúvida nenhuma, não é tão simples, é complexo, é difícil, mas é uma alternativa que os grandes países têm. A questão da SWIFT é delicada porque diretamente pode prejudicar os interessados em conter o avanço russo, principalmente os países europeus, que dependem muito de petróleo, de gás natural vindo da Rússia e que nesse momento não encontrariam muito facilmente um substituto para comprarem, né, esses tipos de produtos, tá, galera? Pessoal, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco desse conflito e aí eu deixo o convite para você. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho ou de continuar acompanhando nos podcasts o Geografia em Pauta. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!